Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. Hoje um dia de alta de mais de 1% para o dólar. A moeda americana foi influenciada por tensões políticas aqui no Brasil. Amanhã, terça-feira, acontece no Tribunal Superior Eleitoral o julgamento, a continuação do julgamento da chapa Dilma Temer. E existe um grande temor, uma grande cautela no mercado financeiro por parte dos investidores de que o presidente Michel Temer possa perder o seu cargo e, com isso, gerar muita instabilidade também na economia. Por conta dessa tensão, dessa expectativa com o julgamento que será retomado a partir de amanhã, hoje foi um dia de alta para o dólar. A moeda americana, que já terminou a semana passada com ganhos, agora negociada a R$ 3,28 mais 80, sobe pouco mais de 1%. O dólar, aliás, passou toda esta segunda-feira sendo negociado em alta. Já o índice Bovespa também chegou a ser influenciado por essa questão política, toda essa expectativa do mercado em relação a esse julgamento que começa amanhã. Também uma certa dificuldade do governo em dar andamento às votações das reformas lá no Congresso Nacional por conta da delação premiada da JBS. Tudo isso ainda deixa o investidor muito cauteloso. Na parte externa, no exterior, teve uma queda de mais de 1% para o petróleo. Existe uma grande tensão também entre os grandes produtores de petróleo no mundo. Isso puxou para baixo as ações da Petrobras. O índice Bovespa passou o dia todo entre altas e baixas, com muita variação, mas essa tendência de queda predominou justamente pela preocupação, pela cautela dos investidores. Índice Bovespa à vista, então, a 62.450 pontos. A queda foi de 0,09% em relação ao fechamento da última sexta-feira. Bom, segunda-feira é dia de divulgação do Boletim Focus, aquele boletim que é feito pelo Banco Central. Houve cerca de 100 economistas no Brasil todo que dão as suas opiniões, fazem uma expectativa para vários itens da economia. O anúncio do crescimento de PIB de 1% no primeiro trimestre de 2017, feito na semana passada, acabou animando o mercado financeiro nos últimos dias. Analistas ouvidos pelo Banco Central melhoraram a previsão para a alta do PIB em 2017. Quem traz os destaques é a repórter Manuela Viana, de Brasília. De acordo com o Boletim Focus divulgado nesta semana, o mercado financeiro melhorou a previsão para a alta do PIB para 0,5% em 2017 e reduziu a previsão para a inflação de 3,95% para 3,9%. Para o fechamento de 2018, continua a previsão de inflação de 4,4% e diminui a estimativa de crescimento para o PIB de 2,48% para 2,4%. Manuela Viana, para o SBA. Só lembrando que o Banco Central ouve esses economistas, esses analistas do mercado na semana anterior. Então foi de segunda a sexta-feira passada que esses economistas responderam o questionário do Banco Central, mandaram para a instituição e aí foi formulado todos esses dados. Esta semana, com o julgamento, dependendo do resultado desse julgamento no TSE, essas expectativas podem mudar para a semana que vem. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o setor sucroenergético aqui no Brasil. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, afirmou que a provável aprovação do RenovaBio no Conselho Nacional de Política Energética na próxima quinta-feira, agora dia 8 de junho, fará com que os biocombustíveis passem a ter um papel importante na matriz energética aqui do Brasil. De acordo com ele, após passar no CNPE, o RenovaBio entrará na fase de elaboração de proposição de medidas normativas necessárias para a implantação desse programa. Isso deve levar cerca de 120 dias. Ele afirmou ainda que há espaço para 40 bilhões de litros de biocombustíveis no mercado brasileiro até o ano de 2030. Essa fala aconteceu durante um encontro hoje na Fiesp, a Federação da Indústria aqui de São Paulo. E esse plano está sendo discutido, foi apresentado hoje para empresários com o Ministério do Meio Ambiente, de Minas e Energia e também a única, que é a União das Indústrias Produtoras de Cana-de-Açúcar do Centro-Sul do país.
O presidente da empresa São Martinho, Fábio Venturelli, afirmou hoje que a queda acentuada nos preços do açúcar na Bolsa de Nova York não altera a estratégia da companhia de mix para esse ano, que seria de 50% para açúcar e 50% para etanol. Venturelli comentou que as condições climáticas no centro-sul do Brasil neste ano têm mantido uma certa normalidade para a moagem das usinas. As chuvas do mês de maio provocaram uma paralisação na colheita, mas isso não deve atrapalhar a safra. O executivo considera que o centro-sul do Brasil vai produzir entre 580 e 585 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, com uma produtividade agrícola, em média, menor do que no ano passado. A São Martinho acredita que nesse ano a produtividade fica em torno de 74 toneladas por hectare, sendo que na safra passada ficou em torno de 78 toneladas por hectare. Ainda falando sobre o mercado de açúcar, na semana passada a China afirmou que vai elevar aquela taxa de importação de 50% para 95% no excedente daquilo que é permitido. As importações de açúcar pela China devem recuar então na temporada 16-17 diante desses esforços do governo chinês para combater o contrabando, além das vendas das reservas internas no mercado doméstico, é o que informa um relatório divulgado hoje pela consultoria BMI. A agência destaca ainda que, apesar dessa luta do governo chinês contra o contrabando ilegal, deve ter uma certa dificuldade. Isso porque esse contrabando de açúcar lá na China vem normalmente da Índia e da Tailândia. Dois países que nos últimos anos tiveram problemas com o El Niño, problemas climáticos, o que reduziu muito a safra. Para a temporada 17-18, a expectativa é de um clima melhor nesses dois países, Índia e Tailândia, o que deve aumentar a produção e ficar mais difícil para a China combater esse contrabando, mesmo com essa taxa mais elevada. A grande preocupação do governo brasileiro é que essa taxa prejudique as exportações brasileiras para a China, que vão de forma legal para lá. Bom, agora falando sobre o mercado de açúcar. Só para ter uma ideia, na semana passada o preço do açúcar na Bolsa de Nova York caiu 8,7%. Com essa queda muito acentuada, já que o mercado acredita em um superávit na produção na atual temporada, hoje foi um dia de recuperação. Mas olha só, a alta de hoje, que foi em torno de 1% para o contrato mais curto, não recupera a queda acentuada da semana passada. Para julho, 13,89 centes por libra-peso, uma alta de 1,09%. Contrato de outubro, a 14,16 centes de dólar por libra-peso, a alta é de 0,85%. Já o contrato de janeiro do ano que vem, a 14,83 centes de dólar por libra-peso, tem a mesma alta que o contrato de março do ano que vem, também a 14,83 centes de dólar por libra-peso. Só lembrando que na safra passada, em 2016, o preço do açúcar na Bolsa de Nova York chegou a atingir o patamar recorde de 21 centes por libra-peso. Começou a registrar quedas já no final do ano passado e aí em 2017 essa baixa foi ainda mais acentuada. Só que várias consultorias privadas acreditam que o preço do açúcar ainda vai encontrar um equilíbrio lá na Bolsa de Nova York e deve ficar em torno de 16 centes de dólar por libra-peso, abaixo do ano passado, mas acima dos patamares atuais lá na Bolsa de Nova York. Agora a previsão do tempo. Juliana Rezende da Somar Meteorologia traz agora os destaques para as chuvas, que, como eu disse agora há pouco, atrapalharam, sim, o andamento da colheita da cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. Juliana, uma boa tarde para você. Essas chuvas continuam nos próximos dias? Olá, Rafaela. Olá a todos. As lavouras de café da região sudeste que estão em fase de colheita têm sido beneficiadas no decorrer dos últimos períodos, porque o predomínio de tempo mais seco tem beneficiado as atividades no campo. A umidade do solo está mais baixa, especialmente no extremo norte mineiro, nas áreas em vermelho, e a umidade do solo está superior a 50%, beneficiando aquelas lavouras que ainda estão em fase de desenvolvimento no sul de Minas Gerais e também no estado de São Paulo. No decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 10 de junho, a expectativa é de pancadas de chuva que se concentram no sul do estado paulista, mas mesmo assim ainda são pancadas de baixos acumulados que não passam de 15 milímetros.
Entre Minas Gerais, Espírito Santo e também o Rio de Janeiro, o tempo é firme, com predomínio de sol, e isso segue favorecendo as atividades no campo. O tempo também segue mais firme na maior parte do centro-oeste e do interior do nordeste. Apenas no norte ainda há expectativa de algumas pancadas de chuva ocorrendo tanto no extremo norte como também no extremo oeste da região. E é em Roraima que os acumulados ainda podem alcançar até 70 milímetros. Já no nordeste, é na faixa leste que as chuvas voltam a se concentrar. Agora, os acumulados não passam de 5 milímetros. São pancadas de chuva isoladas e irregulares. Porém, é na região sul que as chuvas ganham cada vez mais força e é no Rio Grande do Sul onde os acumulados podem alcançar até 100 milímetros de água. Entre Santa Catarina e também no Paraná, as chuvas ainda seguem ocorrendo de forma frequente, porém os acumulados são menores, não devem passar de 30 milímetros. Já no decorrer do segundo período, entre o dia 10 até o dia 15 de junho, as chuvas agora perdem intensidade na maior parte do Brasil. Algumas instabilidades ainda se concentram entre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo e também na faixa leste do Sudeste. A faixa leste do Nordeste também segue recebendo pancadas de chuva, mas essas instabilidades na maior parte do país são pancadas de baixos volumes que não devem atrapalhar as atividades no campo. O tempo ainda segue mais firme na partes do Rio Grande do Sul, entre o centro-oeste, também o interior do Nordeste, o extremo norte de Minas Gerais e em Goiás. Apenas é na região norte, ainda que as pancadas seguem ocorrendo de forma frequente, os acumulados ainda tendem a ser mais elevados, especialmente em Roraima, onde pode chover até 70 milímetros de água. Então, pelos próximos 10 dias, não há expectativa de chuvas muito expressivas, especialmente no Sudeste, que não deve atrapalhar as atividades no campo, especialmente a colheita dos cafezais. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigada, Juliana, pelas informações. E no próximo bloco você vai ver que o Brasil pode exportar até 35 milhões de toneladas de milho na atual temporada. Nós voltamos já. Mercado do Campo de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo e agora com informações do mercado de café. Os preços do café, tanto robusta quanto arábica, estavam em queda nas bolsas internacionais até a última semana. Após essas perdas, a semana começou com alta para os preços. De acordo com os analistas do mercado de café, os preços subiram lá na Bolsa de Londres para o robusta justamente por conta de um ajuste técnico. Depois de várias quedas, os preços ficaram mais baratos, o que atraiu compradores e provocou essa alta desta segunda-feira. Acompanhe o fechamento do mercado. O contrato de julho segue abaixo de $2.000 por tonelada, negociado agora a $1.996 por tonelada e uma alta de 0,75% em relação à semana passada. O contrato de setembro chega agora a $2.015 por tonelada, alta de 0,64%. Para novembro, $2.013 a tonelada, a alta é de 0,59%. E o contrato de janeiro do ano que vem, assim como o contrato mais curto, também segue abaixo do patamar de $2.000 a tonelada, agora negociado a $1.997 por tonelada e uma alta de 0,60% em relação à semana passada. Já os preços do café arábica negociados na Bolsa de Nova York tiveram uma alta mais expressiva hoje. Por conta desse ajuste técnico, os preços estavam muito baixos até a semana passada, mas também por uma preocupação dos investidores. Há a possibilidade de frio nas próximas madrugadas aqui no Brasil. Isso pode atingir as regiões produtoras do sul de Minas Gerais, então traz uma certa cautela e provoca esse ganho mais expressivo. O contrato de julho, negociado hoje a $1,28 por libra-peso, tem alta de 2,30%. Para agosto, $1,30 por libra-peso e alta de 2,26%. Mesma alta e mesma cotação para o contrato de setembro. Já o contrato de dezembro atinge $1,34 por libra-peso, alta de 2,16%. E o mercado de café aqui no Brasil acompanhou o de Nova York. A alta também foi superior a 2% hoje. O contrato de setembro aqui na Bolsa chegou a $155,20 a saca, uma alta de quase $4 a saca de 60 quilos, ganho de 2,21%.
Para dezembro, 159 dólares e 75 centos a saca, a alta é de 2,40%. E o contrato de setembro do ano que vem, agora a 166 dólares e 95 centos a saca de 60 quilos, tem alta de 2,27%. Nos últimos negócios, o contrato de setembro de 2018 já ultrapassa a marca de 1 dólar e 67 centos por saca de 60 quilos. As exportações de milho no Brasil podem atingir o patamar de 35 milhões de toneladas na atual temporada. Os dados são da Agroconsult, mas André Pessoa, que é sócio-diretor da consultoria, alerta: esse patamar só deve ser atingido com um dólar mais valorizado. Veja mais detalhes na entrevista. André, perspectiva de preços, de negociação, agora, já com a tendência de queda das commodities, como você vê daqui para frente soja e milho? Eu acho que daqui para frente tem um fato muito relevante, que é o tamanho, a definição da safra americana, né? É uma safra com área plantada bem maior, alguma dificuldadezinha no clima quando comparado com os anos anteriores, os 3 últimos anos, mas nada que signifique já uma ameaça de quebra de safra, né? É simplesmente uma volta para o clima à normalidade, que nos últimos 3 anos foi excepcionalmente bom. Então, isso é o principal fator aí nos próximos meses, né, de definição do mercado internacional. Se a safra for dentro do esperado, que é uma safra com produção um pouquinho menor do que a do ano passado, a gente deve seguir com o preço no mercado internacional ao redor de 9 dólares e meio o bushel, né? E o que vai definir a rentabilidade dos produtores brasileiros que ainda não completaram a sua comercialização é mais o câmbio aqui dentro do que o preço internacional. A perspectiva para o câmbio é preocupante. Você, olhando para o futuro, vê tendência de continuidade dessa baixa do câmbio que tem ocorrido nos últimos dias? Difícil de dizer, né? Porque o câmbio está muito associado à incerteza, sobretudo política, que a gente tem hoje, está vivendo. A gente não sabe se vai dar continuidade às reformas com esse governo que está aí, ou se teremos um governo interino, né, eleito indiretamente, no caso do impedimento do presidente Temer, que assumiria com a agenda das reformas, se seria capaz de executá-las, né? E ainda tem um fato adicional: toda essa confusão política certamente vai antecipar a campanha eleitoral do ano que vem. Eu acho que no segundo semestre desse ano a gente já vai estar com os candidatos, alguns dos candidatos em cima do palanque, né? Isso pode trazer mais incerteza ainda sobre a continuidade da política econômica atual e qual o grau de intensidade e velocidade que nós faremos das reformas. Tudo isso vai para o câmbio, né? Então, assim, quanto mais incerteza, mais alto fica o câmbio, porque mais alto fica o risco país, né? Então é muito difícil a gente dizer o que vai acontecer com o câmbio, né? A minha expectativa é de que a gente vai ter um câmbio desvalorizado com o patamar atual, até um pouco maior do que esse patamar, até o final do ano, exatamente por causa da questão política. Vamos falar um pouco sobre milho. Uma super safra de milho, boa produção no Brasil, boa produção fora daqui. Milho vai perder preço daqui para frente? Depende também da safra americana um pouco, porque deve ser um pouco menor a safra lá esse ano. A gente acha que o preço internacional pode se aproximar de 4 dólares o bushel, e aí o câmbio outra vez passa a ser um definidor do preço aqui para o mercado interno brasileiro, né? A nossa expectativa é que, se houver um câmbio mais desvalorizado, isso acaba beneficiando um pouco os preços em reais. Agora, se a gente for ficar com a mesma taxa de câmbio, a safrona que vem aí, né, não é safrinha, deve conseguir pressionando os preços ao longo de todo o ano. A perspectiva para a cotação de milho, em torno de até 4 dólares por bushel nos Estados Unidos, se tudo correr como caminha, tendência até de queda aqui para uma super safra, mas as exportações. Você comentava que podemos ultrapassar facilmente os 32 milhões de toneladas? Acho que nunca é fácil exportar mais 30 milhões de toneladas, mas a gente já tinha cerca de 20 milhões de toneladas comercializados antes do governo começar a intervir no mercado. E a intervenção do governo, ela vai dar conta de algo entre 8 e 10 milhões de toneladas, né, que também vão ser destinadas à exportação. Então, os 30 eu acho que a gente já chegou, né, tendo em vista o que já estava vendido, mas o que vai ser movimentado agora pela política agrícola. Se a gente tiver um pouquinho mais de câmbio, né, ao longo dos próximos meses, a gente acha que pode ter um volume ainda maior.
Nosso número lá na Agroconsult é 32 milhões e meio de toneladas de exportação de milho para esta safra, o que significa até o final de janeiro do próximo ano, né? Há quem diga no mercado que tem espaço para um pouco mais, né? Se o câmbio ajudar, a gente pode chegar aos 35, o que ajudaria muito a enxugar o mercado aqui, mas não ao ponto de gerar uma escassez, como foi o caso de 2015, que a gente bateu um recorde de exportação, mas ficou sem milho aqui. A gente poderia ir para um volume acima de 30 milhões de toneladas esse ano, sem necessariamente ter que enfrentar a situação que foi enfrentada na virada de 2015 para 2016. Se a gente exportar 35 milhões de toneladas, ou os 32, que é o que a gente está esperando, nós vamos ainda assim virar o ano com um estoque muito grande de milho, porque a produção é muito grande, né? E não haveria nenhuma ameaça de desabastecimento no mercado brasileiro no primeiro semestre do ano que vem, né? Então, o mercado de milho, do ponto de vista de exportação, a gente está otimista sim. Se não batermos o recorde de exportação esse ano, nós vamos ter o segundo melhor ano em termos de exportação, só perdendo para 2015. Agora o mercado de soja e milho, hoje um dia de alta para os preços lá na Bolsa de Chicago. Nós mostramos no início do programa um dólar valorizado, próximo de R$ 3,30. Mesmo assim, o consumo lá nos Estados Unidos continua bem aquecido, a demanda segue bem alta, tanto que hoje o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou que foram vendidas 120 mil toneladas de soja. Isso aqueceu o mercado e fez com que o preço subisse. Acompanhe agora como ficaram os valores da soja. Nós temos aqui contrato de julho a 9 dólares e 22 centes por bushel, teve uma alta leve de 0,08%. Contrato de agosto sobe um pouco mais, 0,13% a 9 dólares e 25 centes por bushel. Para setembro, 9 dólares e 25 centes por bushel também, com uma alta de 0,18%. E novembro, a 9 dólares e 28 centes por bushel, tem alta de 0,27%. As exportações semanais de milho foram bem aquecidas, o número ficou bem próximo da semana passada. No total da temporada, os Estados Unidos exportaram bem mais milho do que na temporada passada e com isso os preços também subiram hoje. Julho, a 3 dólares e 73 centes por bushel, alta de 0,06%. Setembro, 3 dólares e 81 centes por bushel, alta de 0,13%. Dezembro sobe 0,25%, chegando a 3 dólares e 92 centes por bushel. E aí o contrato de março do ano que vem já atinge o patamar de 4 dólares e 1 cento por bushel. A alta é de 0,24%. Só que os preços aqui no Brasil também seguiram essa tendência de alta hoje no mercado futuro. O contrato de setembro, mais negociado do dia, chegou a R$ 26,98 a saca de 60 quilos, uma alta de 0,75%. Novembro, a R$ 27,89 a saca, sobe 1,57%. E janeiro do ano que vem, a R$ 28,72 a saca, com alta de 0,77%. Apesar desse início de safra aqui, já início de colheita no Brasil, as exportações seguem aquecidas por aqui também e aí os preços têm se mantido em alta no mercado futuro. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com outras informações. O Mercado do Campo está de volta e agora você acompanha a cotação da vaca gorda nas principais regiões produtoras do Brasil. Cotações da vaca gorda. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. De hoje até quinta-feira, o Canal do Boi oferta reprodutores Nelore da Fazenda Elge, direto de Dois Irmãos do Buriti, em Mato Grosso do Sul. Helder Benite está na propriedade e traz mais informações para a gente. Uma boa tarde para você, Catatal. O que tem de bom aí para ser ofertado?
Boa tarde, Rafaela Fávoro, boa tarde, amigo de todo o Brasil. Falamos ao vivo, sim, direto aqui da Fazenda Elge, no município de Dois Irmãos do Buritis, tá certo? Para você que está em casa, você que está nos assistindo, direto da fonte, aqui direto da Fazenda Elge, no município, na beira da rodovia que liga Campo Grande aqui da Anastácia Evidente, aqui da UANA. E quem está ao meu lado é o doutor Solé, Marcelo Solé, está aqui comigo, boa tarde. Boa tarde, Catatal, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né, nesse grande evento que está sendo aqui, o Direto na Fonte da Fazenda Elge, que nesse primeiro dia, Catatal, foi um verdadeiro sucesso, né? Verdade, 38 lotes a serem comercializados, já comercializamos 22 lotes. 22 lotes já foram comercializados, isso é muito legal, muito importante. E outra coisa, nós tivemos agora à tarde uma visita também com um cliente que só está aguardando detalhes para o fechamento de mais 3 ou 4 lotes. Isso realmente mostra a força da linhagem Lengruber, todo o trabalho do Ricardo, nosso amigo, saudoso Ricardo, né? Realmente é um trabalho brilhante, ele que é apaixonado pela linhagem Lengruber. Não é isso, Robertinho? Boa tarde a todos, é um prazer de novo estar aqui com vocês. É igual o Marcelo Solé falou, a gente está muito contente que na abertura, na parte da manhã, até umas 2 horas atrás, a gente já comercializou 22 lotes. Isso mostra a força, né, do Nelore Lengruber aqui em Dois Irmãos do Buritis e a seleção muito séria que iniciou pelo Ricardo Alonso e agora a Guta que tomou frente e vai continuar o trabalho do pai dela. Tá certo, olha, você que está em casa, você que está assistindo, você que está acompanhando, nós vamos na apresentação, pode colocar na tela o lote número 2 na apresentação. E olha, tem que ser rápido no gatilho, viu, moçada? Porque quem ligar primeiro, lançar a confirmar, você já está levando para fazer. E um detalhe, eu quero passar algumas informações. A primeira condição de pagamento, 14 parcelas, 2 mais 2 e mais 10. Se você comprar acima de 3 lotes, de 3 lotes acima, você pode pagar em 24 parcelas também. 2 mais 2 e mais 20. Pagamento à vista, 12% de desconto. Frete free para qualquer lugar do Brasil. Isso facilita o trabalho. Isso é uma linhagem fechada na linhagem Lengruber, Dr. Marcelo Solé. Lote 2 no vídeo. Né? E lembrando, pode colocar o preço na tela, por gentileza, o valor na confirmação para você. Aí, ó, 1.349. Vamos lá, Marcelão. Sua visão tá boa, hein? Porque da distância que nós estamos aqui, eu não estou conseguindo enxergar esse 1.349. Teve uma cola aqui do Robertinho. Mas tá valendo, tá valendo. Esse garrote ele é classificado Elite na avaliação do Gene Plus da Embrapa, sendo top 1% nessa avaliação. Observem bem esse garrote pelo seu comprimento corporal, pelo desenvolvimento das suas massas musculares, né? Bastante evidentes, um umbigo curto, bem direcionado, ótimo testículo, né? E um racial de excepcional qualidade. É um indivíduo que nos agrada bastante. Tá certo, essa é na apresentação, lote número 2. Prepara por gentileza o lote 3 agora na tela, para você que está aí aproveitando, você que está nos assistindo. Hoje, o primeiro dia, já foram comercializados 22 lotes. 22, mais de 50%. Nós temos aí 39 lotes, tá certo? E já foram comercializados 22. É o lote número 3 no vídeo. Lote número 3, 3468 da Elge, um garrote de setembro de 2014. Ele vem com 715 quilos e 34 circunferência escrotal. É um filho do Brutus, da Mundo Novo. Ele que é top 4% na avaliação da Embrapa Gene Plus, sendo uma avaliação bastante consistente, principalmente na sua carcaça, onde ele é top 5% para a área de ouro de lombo e 0,1% para a espessura de gordura subcutânea. Brutus, da Mundo Novo, seu pai, é um animal fechado na linhagem Lengruber, com uma carcaça impressionante e muito volumosa. Sua progênie se destaca em plantéis de todo o Brasil, por apresentar alto desempenho, adaptabilidade e excelente conformação, tanto a desmama como ao sobreano. Tá certo, esse é o lote
número 3, e na confirmação o valor está no vídeo. É só você pegar o telefone e ligar em 2 telefones aí, né? O telefone de São Paulo e o telefone MS. Esse é o lote número 3. Prepara, por gentileza, lote número 5 na tela. Sempre na confirmação, para você de casa, amigo de todo o Brasil. Pode pegar o telefone agora, né? A Smart Agro, a pessoa do Tiago, todo o escritório da Smart Agro também, lá em São Paulo, a mesma operadora em Campo Grande, né? Enfim, você pode lançar agora o lote 5, olha que lotaço. Garrote pronto para servir os plantéis, né? Bem desenvolvido, um ótimo peso, 670 quilos, com 37 circunferência escrotal. Observem bem um aparelho reprodutor de excepcional qualidade, umbigo curto, bem direcionado, testículo bem volumoso, né? Um animal já demonstra todas as características de masculinidade e produtivas bem evidenciadas, né? Uma musculatura muito bem distribuída pela carcaça, comprida e de excepcional qualidade. Ele vem com avaliação top 11% na Embrapa Geneplus, com destaque principalmente para a área de ouro de lombo e para ganho de peso ou desmama. Tá certo, Marcelo, esse é o lote número 5, agora prepara, por gentileza, lote número 10 na tela. Pode ir preparando o lote 10 no vídeo. Olha, mais do que uma oportunidade, é um trabalho importante, né? Lembrando vocês, se o amigo comprou acima de 3 lotes acima, você vai poder pagar em 24 parcelas, 2 mais 2 mais 20. Olha que parelho, hein? Olha que parelho o lote 10. É realmente uma dupla extremamente forte, né? Em termos de desenvolvimento corporal, estrutura óssea, aprumos corretos, indivíduos bem desenvolvidos, onde o ponto principal deles nós podemos evidenciar no seu posterior, né? Bem musculado, uma musculatura farta, bastante compacta, né? Volumosa, de excepcional qualidade. 2 garrotes com peso médio de 620 quilos, com 36 centímetros de circunferência escrotal. Eles que são muito bem classificados dentro da avaliação da Embrapa Geneplus, sendo ambos top 2%. Tá certo, esse é o lote número 10. E você vai pegar o telefone e vai lançar o lote número 12 agora. Prepara, por gentileza, o lote 12 na confirmação. É direto da fonte, é a linhagem Lengruber, é a Elge, Fazenda Elge, um dos braços, pode ter a certeza, podemos dizer assim, do trabalho seletivo da linhagem Lengruber. Lote 12 no vídeo. Lote 12, são 2 animais extremamente desenvolvidos, com ótima circunferência escrotal, excelente pigmentação, muito bom desenvolvimento corporal. Todos os 2 são muito bem avaliados na Embrapa Geneplus, sendo um top 5% e o outro top 3%. Tá certo, tá aí. Esse é o lote número 12 na confirmação. É só você pegar e realmente fazer um bom negócio. Pois não, doutor? Tá só lembrando que um frete free, né, para todo o Brasil e uma condição de pagamento totalmente especial. Perfeito, olha, nós vamos terminando essa participação, é só você pegar o telefone e ligar, né? Se você quiser saber um pouco mais de tudo, é só ligar e você ter aí os resultados, as informações pertinentes do trabalho. Nós estamos iniciando nessa segunda-feira, terça, quarta, quinta-feira, enfim, todo o trabalho para você, amigo de todo o Brasil, tá certo? Eu vou voltar lá em São Paulo com a Rafaela Fávaro. É com você, Rafaela. Obrigada, Catatal, pelas informações. Você acompanha mais destaques, então, do Direto da Fonte ao longo da nossa programação. O Mercado do Campo desta segunda-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você acompanha o Pecuária BR.